Glória a Deus. Vamos à coisa mais importante desta noite, a palavra de Deus, né? Então nós estamos meditando em Gálatas. Você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Nós vamos meditar em Gálatas inteirinho nesses meses, até acabar essa carta. E depois nós vamos começar outra. Eu vou meditar aos domingos com vocês em todas as cartas de Paulo. Meditações em forma de pregação. Eu ensino uma sexta-feira e domingo trabalho em outra carta. Então, Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 16 ao 21. Gálatas 2, 16 a 21. Então eu vou ler. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora olha o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar. Senhor, como já foi pedido, abra os nossos olhos, Senhor. Esse texto não fala de ter vitória, de ter bênção, de conquistar coisas, mas ele fala de uma verdade poderosíssima, Senhor, que é tão pouco comentada. E nós precisamos saber disso. Assim, abra o nosso entendimento, Espírito Santo. Aqui está esses irmãos, alguns são mais novinhos, não sei nem se vão compreender isso. Mas abra o nosso entendimento pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Certa vez, Pedro, ao se referir aos escritos de Paulo, eu quero que você abra lá a segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, no último capítulo, que é o capítulo 3. Pedro fala uma coisa muito importante sobre as cartas que Paulo escrevia. Vamos ler desde o versículo 14, segunda de Pedro 3,14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para ser achado por eles em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas são as cartas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro fala que nos escritos de Paulo tinha coisas difíceis de se entender. Então o próprio Pedro, ele teve dificuldade com certos assuntos que Paulo tratava em todas as suas cartas. Então o assunto que nós vamos falar hoje é uma coisa meio estranha, só por revelação, que a gente pode compreender a grandeza daquilo que Paulo está dizendo quando ele diz que eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Entende? Então, ele fala uma verdade profunda, gigantesca. Mas antes de começar a tratar sobre ela, vou fazer aquela pergunta.
Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que estava acontecendo com a igreja? Nunca esqueça isso. Paulo foi na região da Galácia, fundou muitas igrejas. E o que Paulo ensinou para essas igrejas? Ensinou o evangelho da graça de Deus. O homem é salvo independente de obras. Não tem uma obra que o homem possa praticar que lhe dê salvação. O que é ser salvo? Você nunca mais vai esquecer isso. Salvo é alguém que foi libertado da condenação eterna. Já foi. Foi liberto do poder do diabo, liberto do império das trevas. Já foi. Foi liberto das prisões, das cadeias, de tudo aquilo que dominava e escravizava a vida dele. Já foi. Se ele diz que é salvo, então isso já se cumpriu na vida dele. Quando ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, essa salvação se cumpriu na vida dele. Deus arrancou ele de todo cativeiro e transportou ele para o reino do Filho do amor de Deus. Ele já é salvo. E na segunda etapa da salvação, quando ele deixar esse corpo, então ele vai entrar na vida eterna. Quando ele morrer para essa vida, ele vai entrar na vida eterna. Então a pessoa salva, quando o indivíduo diz, eu sou salvo, ele está dizendo, fui liberto da condenação eterna, não sou mais condenado, fui absolvido, fui liberto das mãos do diabo, já fui, eu não preciso fazer campanha para me libertar, fui liberto das prisões. Só que o crente novo, quando aceita Jesus, ele não sabe nada disso. Então precisa pegar o crente novo e ensinar o que é ser salvo para ele, mostrar nas escrituras todo esse caminho de salvação. Porque se ele não souber isso, ele vai cair num lugar que fala assim, você tem demônio, você está amarrado, você está amaldiçoado. Ele vai viver um tormento na vida dele sem saber o que é ser salvo. Então ser salvo é isso. E isso eu consigo como? Pela graça de Deus. Efésios 2,8, o que diz? Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo fundamentou a igreja dos Gálatas ensinando essa graça de Deus. E o que aconteceu? Chegou lá o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? Aquele pessoal que enche a igreja de regras, de costumes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Você tem que fazer isso, você tem que pagar preço, você tem que fazer voto, você tem que fazer. Se você não fizer tudo isso, você está amarrado, o diabo vai te dominar. Você tem que guardar a lei de Moisés, guardar os sábados, as ordenanças. Você tem que fazer as festas das primícias, tudo que está na lei. E enche a igreja de um peso de afazeres, de julgo, que a igreja fica sobrecarregada de tanta coisa que ela tem que fazer para tentar ser salva. Só que ela já foi salva pelo Senhor Jesus. Essas coisas não se adquirem por obras, se consegue de graça, crendo naquilo que Jesus Cristo fez. Então o pessoal da lei entrou na igreja dos Gálatas e começou a desviar os Gálatas da graça de Deus para esse evangelho da lei. Então Paulo no capítulo 1, versículo 6, ele fala, admira-me, que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos recebido, do que temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoar. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Então Paulo está dizendo, vocês estão passando depressa daquele que vos chamou na graça, para outro evangelho, o qual não é outro, senão entrou aí no meio de vocês os perturbadores, e eles querem perverter o evangelho de Cristo. Então a primeira coisa que o pessoal da lei faz é anular o que Cristo fez na cruz. Eles vão impor sobre as pessoas um monte de peso para elas cumprirem, para serem libertas, para serem salvas, para alcançar alguma coisa, e vão anular o que Cristo fez e nos dá de graça. Eles não pregam a cruz de Cristo, eles vão pregar as campanhas, as regras, os julgos. Eles vão pregar o Velho Testamento inteiro para fazer campanha inteira em cima do Velho Testamento. Eles vão encher a igreja de coisas para fazer.
A campanha disso, campanha daquilo, peso daquilo, porque a libertação disso é uma coisa sem fim. E porque Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e Davi, a pregação deles gira em torno sempre do pessoal da lei, do Velho Testamento. Então os Gálatas começaram a deixar a graça de Deus e cair nesse evangelho de perturbação. Então Paulo falou: estou admirado que está acontecendo isso com vocês. E ele vai escrever essa carta para tentar trazê-los de volta à sobriedade. Então ele foi trabalhando nisso até que nós chegamos no versículo 16 do capítulo 2, que foi a pregação de domingo passado. Falamos que o homem não é justificado por obras da lei. Ele é justificado pelo Senhor Jesus Cristo, pela fé em Cristo. Explicamos o que era justificação. Então o homem foi justificado, ele não é mais condenado, não pesa mais sobre ele condenação, ele foi justificado. Deus olha para ele e declara ele justo, sem culpa, um filho herdeiro dele. E essa justificação não tem mais fim, é para sempre. E o homem não alcança isso por obras da lei. Ele alcança a justificação crendo no que Cristo fez por ele. Cristo é o justificador. E depois desse versículo 16, o que Paulo fala? Versículo 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora, entendo o que Paulo vai dizer nesses próximos versículos. Isso é uma coisa talvez difícil, como Pedro falou. Paulo escreveu coisas difíceis de se entender, mas pelo Espírito Santo dá para entender. Então Paulo diz: porque eu mediante a própria lei morri para a lei. Então, quando uma pessoa morre na nossa dimensão, o que acontece? Ela sai do nosso mundo, ela é sepultada, ela acaba, ela sai. Se essa pessoa devesse alguma coisa, se ela estivesse pagando algum apartamento, se ela tivesse bens, quando ela morre, ela sai dessa dimensão, acabou, tudo fica aí. Ela não tem mais nada a ver com essa vida visível, porque ela morreu. Ela se desprende dessa dimensão e acabou. Entra numa outra dimensão. Não tem mais nada a ver com essa vida que ela viveu aqui na terra. Então o que é morrer para a lei? Significa que eu morri para a velha aliança, eu morri para a lei mesmo. Cristo me liberta da lei. Eu morri para a lei mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então olha o que Paulo fala: porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já estou não estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Então Paulo diz que mediante a própria lei, ele morreu para a lei. Então todos nós que cremos em Cristo, que nascemos de novo, que estamos na graça de Deus, nós morremos para a lei. Cristo nos libertou da lei pela morte, Ele nos libertou da velha aliança pela morte dele na cruz. Então vamos tentar trabalhar, te explicar esse acontecimento, porque isso aqui está claro na nova aliança e no Evangelho. Eu tenho que entender essas coisas, isso faz parte do Evangelho, eu tenho que aprender e ser ensinado. Então, vamos ali para Romanos 5,12. Romanos 5,12, Paulo fala uma coisa interessante: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado uma segunda coisa, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que Paulo está dizendo? Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Então você tem que entender muito bem isso. Quando Adão pecou, lá em Gênesis 3, ele transgrediu a lei de Deus, entrou uma coisa no mundo através dele que se chama pecado. Esse sistema de destruição que entrou no mundo e perverteu toda a natureza dos animais, a natureza humana, contaminou o nosso sistema, o sistema da Terra. O nosso planeta foi contaminado
por essa coisa chamada pecado. Então, o primeiro casal pecou, esse mal, esse vírus entrou neles e no sistema todo. E eles geraram filhos e filhas, e todos os filhos que nasceram deles nasceram com vírus. Já nasceram estragados, pecadores, condenados, deformados. Toda a raça humana, o primeiro casal era a cabeça da raça humana. Deus havia dado uma bênção para eles: vocês vão se multiplicar e encher toda a terra. Deus fez um casal, desse casal sairia toda a raça humana. Toda a raça humana estava embutida, posta nesse casal. Quando esse casal pecou, entrou o pecado no mundo, eles ficaram contaminados pelo pecado. Toda a raça humana que saiu, que foi gerada por eles, nasceu contaminada, estragada, destruída, pecadora. Todos. Então, isso entrou por Adão, estragou a raça humana e o planeta inteiro. Você vai falar assim: mas pastor, eu nasci milhares e milhares de anos depois. Eu não tenho nada a ver com o que Adão fez. De fato. Mas você veio das entranhas dele, você herdou a natureza dele. Então você nasceu contaminado, estragado. Tem uma alma doente, uma mente estragada, um corpo que morre. Isso é o pecado. Então ele contaminou a raça inteirinha. Um só pecou e estragou toda uma raça humana. O que Deus vai fazer agora? Deus vai julgar essa raça humana. Mas como ele vai julgar? Agora ele vai mandar o Senhor Jesus aqui na terra. E o Senhor Jesus vai tomar sobre si tudo aquilo que entrou por Adão. Ele vai tomar sobre ele, assim como um homem pecou, estragou tudo. Esse Jesus Cristo vem e vai tomar tudo que é estragado por Adão. Vai carregar sobre ele na cruz e vai destruir tudo isso na cruz do Calvário. Ele vai substituir toda a raça humana. Um homem pecou e estragou tudo. Esse outro homem sem pecado, ele vai trazer uma restauração sobre tudo, sobre todos os que creem nele. Vai aniquilar tudo aquilo que entrou por Adão. Então, quando Cristo está na cruz, você tem que entender isso. Deus não está vendo só Cristo ali. Deus pegou toda a raça humana e pôs em Jesus Cristo. Quando Cristo está na cruz, na ótica de Deus, toda a raça humana está embutida nele. Assim como um pecou, estragou tudo. Ele pegou tudo e pôs em um outro, chamado Jesus, na cruz do Calvário. E ali na cruz, quando Cristo está morrendo, ele é o nosso substituto. Deus incluiu nele toda a raça humana. Então, na ótica de Deus, nós estamos morrendo com ele também na cruz. Adão pecou, eu não fiz nada, mas nasci pecador. Cristo foi para a cruz, eu não fui, mas fui incluído e fui julgado e morto ali na cruz do Calvário juntamente com Cristo. Onde está isto? Vamos lá para Romanos capítulo 6, né? Você está no 5, olha o capítulo 6. É muito claro isso, mas só Deus pode fazer você entender. Olha como ele começa o versículo 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Espera um pouquinho, Paulo, você está dizendo que nós morremos para o pecado? Nós morremos junto com Cristo na cruz. Nós morremos para esse sistema chamado pecado, para os pecados que ele produziu, para toda a escravidão e destruição que vivia nele. Na cruz do Calvário nós morremos para tudo isso. Então olha a pergunta de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Agora olha a inclusão. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então ele está dizendo que nós fomos sepultados na morte de Cristo pelo batismo.
Então por isso que o crente novo, ele crê no Senhor Jesus Cristo, e depois de um tempo ele vai ser batizado. O que é o batismo? É que nem o enterro. Cristo não morreu, não foi sepultado, não ressuscitou ao terceiro dia. Então quando eu vou me batizar nas águas, significa o quê? É o sepultamento do meu velho homem, do meu passado, da velha criatura que morreu com Cristo na cruz do Calvário. Então eu sou sepultado na morte pelo batismo. Por isso que para se batizar não é oba-oba, não basta o pai querer que o filho se batiza, não basta a mãe querer que o filho se batiza, ele tem que ser convertido, ele mesmo dentro dele. E ele espontaneamente querer ser batizado, é sinal que ele nasceu de novo. Então o que é o batismo? É um sepultamento, uma inclusão na morte do Senhor Jesus. Fomos sepultados na morte pelo batismo. Então, quando Cristo está na cruz morrendo, Deus vê a raça humana toda morrendo com ele na cruz. Como Cristo foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, nós também somos sepultados nas águas, como no dilúvio. E quando saímos da água, saímos para uma nova vida, um novo ser, um novo nascimento, uma ressurreição. Vocês estão entendendo ou não? Então, ele fala assim, versículo 3 do capítulo 6 de Romanos: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha lá, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, você foi unido com ele. Quando Adão pecou, eu nem existia, mas eu estava em Adão, incluído nele. Ele geraria a raça humana inteira. Então quando Cristo está na cruz, eu fui unido com ele naquela morte, eu também morri. Por isso que Paulo está dizendo, já estou crucificado, não sou eu mais que vivo agora, tem alguém vivendo em mim, é o que a gente canta. Então olha a palavra que está escrita, leia e entenda, versículo 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6 é a chave. Sabendo isso o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, o nosso velho homem, o ser antigo, ele foi incluído na morte de Cristo e foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então quando Cristo está na cruz, você também está ali com ele, o velho homem, aquele escravo do pecado, aquele que não conhecia Deus, foi crucificado com ele ali na cruz do Calvário também. É assim que Deus vê. Você está entendendo isso? Não, é a morte inclusiva de Cristo. Fomos incluídos em tudo que aconteceu na cruz juntamente com ele. Então era o único meio de Deus nos libertar da lei. Pela morte de Cristo nós somos libertos da velha aliança. É difícil entender isso. Muitos da igreja nunca viram isso, nem entendem, nem sabem que isso existe. Vou ler de novo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, eu preciso saber que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, esse corpo que nós temos, seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha lá, porquanto quem morreu justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, e quanto ao viver, vive para Deus. Olha você, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a cruz liquidou o nosso velho homem, nós morremos com ele ali. E na ótica de Deus, esse velho homem está morto, está aniquilado. Deus só vê em nós a nova criação, o novo nascimento, o novo homem, o novo ser. O velho já foi crucificado e desfeito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário.
Está difícil de entender isso? É a morte inclusiva. Quando Adão pecou, estava incluído nele. Recebi toda a consequência do mal dele. Mas quando Cristo vai para a cruz, eu vou ser julgado nele. Ele me substituiu. Deus me incluiu naquela morte. Então quando Cristo morre, eu estou crucificado ali com ele também. Meu velho homem é crucificado com ele. Está claro isso na sua mente? Só para você entender o que Paulo está dizendo que morreu para a lei. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo de número 5. Depois de Romanos já vem 1 e 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, olha lá, é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, um morreu por todos, logo todos morreram. Essa é a ótica de Deus. Essa é a ótica de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Agora vamos para Romanos capítulo 7. Volta lá para Romanos. Romanos capítulo 7, Paulo nos ensina como é que nós somos libertos da lei. Então ele vai fazer uma analogia. Ele vai fazer uma analogia do casamento. Versículo 1 do capítulo 7 de Romanos. O capítulo 6, ele está explicando que nós morremos com Cristo. O capítulo 7, ele vai começar a mostrar a libertação da lei. Ele fala assim: porventura ignorais, irmãos, pois fala-se conhece a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, como Paulo, ele pega aqui como exemplo o casamento, ele diz assim, que existe a lei conjugal, e a mulher está ligada ao marido pela lei conjugal, e o vice-versa, né? Se um dos dois tiverem marido, o outro estando vivo, é errado. Mas se um dos dois morrerem, a lei conjugal só tem validade enquanto um dos dois estiverem vivos. Se um dos dois morrerem, tanto o homem quanto a mulher estão livres para se casar. Acabou a lei conjugal. A lei conjugal é uma coisa, uma lei humana que acaba com a morte. Está bem claro isso? Está fácil de entender? Então ele está trazendo como ilustração o casamento. E depois ele fala: assim, meus irmãos, versículo 4, também vós morrestes, olha, presta atenção, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora presta atenção. Agora, porém, libertados da lei. Como é que nós somos libertos da lei? Pela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Entende? Então, a lei tinha domínio sobre nós, mas como nós morremos com Cristo na cruz, então a lei não tem domínio sobre alguém que morreu. Então nós morremos para a lei. Nós fomos desprendidos da lei. Assim como a mulher cujo marido morreu, acabou a lei conjugal, assim Cristo, na sua morte, na nossa inclusão na cruz, morremos para a lei. Estamos libertos da velha aliança, libertos da lei para sempre. Entende isso ou não? Então vamos ler de novo, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos,
de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então nós morremos para a lei mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós servimos a Deus agora em espírito e não na caducidade da letra. Que letra é essa? A letra da lei. Então nós servimos a Deus agora em espírito. Nós somos libertos da lei pela morte. Aquele que morreu, desobrigado está de cumprir a lei. Você não pode pedir para um morto cumprir uma lei. Ele está morto. Ele morreu. A lei não tem mais domínio sobre o morto. Então nós morremos com Cristo na cruz. Fomos incluídos. E essa morte de Cristo na cruz nos libertou. Nós morremos para a lei. Então o grande engano é a igreja dos dias de hoje ficar voltada para a lei, voltada para o Velho Testamento o tempo todo, porque eles estão voltando para aquilo pelo qual eles já morreram através da morte de Cristo na cruz. Isso é uma coisa difícil de explicar, difícil de entender, mas é a verdade do Evangelho. Então acredito que o Espírito Santo mostra e revela isso no teu espírito, só aí que você pode entender. Então como é que nós somos libertos da lei? Pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então quando o povo de hoje se volta para a lei, tem gente que está guardando sábado, tem gente fazendo votos da lei, fazendo festas de primícias, coisas da lei, fazendo tanta coisa da velha aliança debaixo de lei. Eles não sabem que a igreja morreu para a lei mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. Nós somos libertos da lei pela morte, acabou, nós estamos numa nova aliança. Sim ou não? Está claro isso na sua mente? Vamos ler mais um texto, Efésios capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 11, mas a tônica é o versículo 15. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, agora presta atenção, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Versículo 15. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Então, nós somos abolidos da lei, acabou. Entende isso ou não, queridos? Então você tem que ser muito atento. Toda pregação que leva você lá para o Velho Testamento e quer levar você a fazer coisas da lei, você tem que lembrar: eu morri para a lei. Cristo na sua carne aboliu a lei dos mandamentos. Romanos 6, eu já fui crucificado com Cristo, morri para a lei, conforme Romanos capítulo 7. Vivo numa nova aliança, num novo testamento. Fui desprendido da lei pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Entende isso ou não? Entende isso? Está difícil? Quer que explique tudo de novo? Não? Então vamos voltar no texto onde nós começamos, em Gálatas. Está em Efésios, é só voltar um pouquinho. Isso é uma das coisas. Quando a pessoa entende isso aqui, nunca mais ela volta para a lei. Quando ela entende isso aqui, isso é difícil, como Paulo diz, como Pedro disse sobre Paulo, difícil de entender, difíceis de explicar. Então,
No capítulo 2 de Gálatas ele fala: porque eu, versículo 19, mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha lá, estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a vida que nós temos agora é Cristo vivendo em nós. Ele veio para dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Cristo vive em nós. Todos nós morremos para a lei, como Paulo disse: morri para a própria lei. Como eu morri para a lei? Através da morte de Cristo na cruz do Calvário. A morte dele me libertou da lei. A lei não tem mais domínio sobre nós, né? E Paulo vai explicando. Versículo 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho na carne? O viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora presta atenção como ele termina isso. Não anulo a graça de Deus. Ele está falando sobre a justificação nesse capítulo. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se a justificação ela vem por meio das obras da lei, o que Paulo está dizendo? Ele não anula a graça de Deus. Se a justiça vem pela lei, então a morte de Cristo foi uma coisa perdida, foi uma coisa vã, não tem razão de ser. Mas a justiça que Paulo fala não vem por meio da lei, ela vem por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então nós hoje somos pessoas justificadas. Nós hoje somos pessoas da nova aliança. Morremos para a lei pela morte de Cristo na cruz. Fomos abolidos da lei. Entende isso ou não? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então volta no versículo 16 do capítulo 2. O que Paulo fala? Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras de lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Entende? Então hoje, meus irmãos, nós somos libertos da lei, libertos da velha aliança. Fomos justificados. Hoje Deus olha para nós e nos vê aceitos diante deles, perdoados, justificados, sem culpa, sem condenação, herdeiros dele, propriedade exclusiva dele. Somos habitação do Espírito de Deus, comprados pelo seu sangue, salvos para sempre. Acredita nisso ou não? E mortos para a lei definitivamente. Então, a grandeza é isso. A justificação vem por onde? Pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Entendeu isso, queridos? Morremos para a lei ou não? Então jamais vamos voltar a nos submeter a coisas da lei para as quais nós já morremos com Cristo na cruz do Calvário. Então vamos terminar aqui, vamos ficar em pé e cantar. Pai querido, Cristo vive em nós. Cristo não é uma emoção. Ele está dentro de cada um daquele que crê. Agora sim. Isso é a grandeza da revelação da nova aliança. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações agora foi revelado aos teus santos, o qual Deus quis dar a entender. E qual era esse mistério? Cristo em vós, Cristo habitando em vocês, é a esperança da glória. Assim abençoe todos esses meus irmãos, Senhor. Isso é infalível, é indestrutível. O que o diabo pode fazer contra alguém que sabe que Cristo vive nele? O que João disse? Maior é aquele que está em nós, que vive em nós, do que aquele que vive no mundo. O maior de todos está em nós, não está fora, está dentro. E obrigado que nós morremos para a lei, para a velha ordenança, para o ministério da morte, da condenação. Morremos para a lei pelo corpo de Cristo, pela morte de Jesus na cruz do Calvário.
vida na mente e no coração deles. Dê revelação de entendimento do Evangelho a todos, em nome de Jesus. Eu apresento o problema de cada um, seja enfermidade, problema financeiro, problema familiar, seja lá o que for. Senhor, o Senhor é o socorro da vida deles. Declaro a bênção sobre todos aqueles que também hoje não vieram, Senhor. Abençoe eles onde quer que estejam. Se nós oramos, crendo na resposta pela fé em nome de Jesus.